Larissa Natália, editora da Shockdown. Oi! Oi! A gente vai fazer isso como se a gente não tivesse conversado ontem um tempão, ok? Tudo inédito. Me diz, como é que... Olha pra onde? Olha pra mim, esquece aquilo. Ótimo, né? obrigada. Me diz como é que foi a vinda do Shockdown pra cá. Por que uma editora italiana resolve investir no Brasil? Bom, o mercado italiano, ele é um mercado que já é muito mais estruturado em termos de quadrinho, né? É um mercado mais tradicional, é uma coisa muito acessível para todo mundo. E como a editora já está mais consolidada na Itália agora, a gente tem muitos nomes importantes do quadrinho nacional, era natural que a gente buscasse uma expansão para outros países. E o primeiro mercado que a gente resolveu ir foi realmente o Brasil, porque é um mercado que tem muitas potencialidades que a gente acha que não são exploradas completamente, tanto em termos de publicação de autores nacionais, através de editoras, porque a cena independente é muito forte, produz coisa muito boa, quanto em termos de distribuição também, né? Porque ainda existe um gap de distribuição muito grande no Brasil, e a gente acha que é um mercado que tem muito potencial. Não teria motivos para não virmos para o Brasil. De onde a editora vem de lá? Então, essa é uma coisa engraçada, porque a editora partiu como uma editora focada em webcomics, então a gente tem uma sede em Brecha, mas a editora toda trabalha online. Sempre foi a política da editora, um projeto de home office antes disso ser uma coisa, né? Mas, tipo, vocês estão todos em Brecha ou tá todo mundo espalhado? Tá todo mundo espalhado na Itália, tem alguns colaboradores fora, como agora tem a equipe do Brasil, mas assim, na Itália mesmo a gente tem autores que são do sul da Itália, autores que são do norte da Itália, do meio, então é tudo muito espalhado. A gente se encontra periodicamente, a sede é em Brecha, mas a gente praticamente não fica lá, a gente se encontra mais nas feiras, esse tipo de coisa. A questão do digital, ela é entremeada na gente, na própria cultura da empresa. Vocês começaram a operação em outubro e vocês já estão aqui em dezembro com um stand. Como que é essa fluidez, essa agilidade do trabalho? E como é estar aqui, de repente, depois de 3 meses de começo de operação no Brasil? Então, assim, a operação efetivamente começou em outubro, mas é um programa que a gente tem estudado há muito tempo. Tá. Né? Não foi uma coisa que chegou de uma hora para uma outra, assim, a gente tem trabalhado nisso há um tempo. E a gente resolveu que a gente queria vir e sentir mesmo as pessoas de perto, sabe? Como as pessoas reagem aos livros, como é a vivência com os autores, essa parte que só a feira mesmo te dá, e acho que nenhum lugar melhor para isso que a Comic Con. Então a gente vem se preparando há um tempo, igual eu te falei ontem, a gente teve um período de trâmites burocráticos aí, que é normal de toda empresa, mas toda a parte editorial vem sendo trabalhada junto com isso. Então a gente chegou, lançou alguns livros dia 25 de novembro, foi o primeiro lançamento que a gente fez, foi o do Razão e Emoção, do Guilherme Bandeira, brasileiro, e o do Rio, que foi lançado primeiro na Itália, apesar de ser de um autor brasileiro também, mas por uma questão de tempo. E a gente foi pra Luca Comics, que a gente vai todo ano, e a resposta ao Rio também foi muito boa. Nisso, o processo da Comic Con já estava encaminhado, e a gente teve mais certeza que era realmente uma coisa que a gente teria que fazer. De vir mesmo, encontrar pessoas, ver quem recebe mesmo, o leitor, sabe? Vim aqui conversar com a gente, eu gostei disso, eu queria ver esse quadrinho. E foi muito legal, porque veio gente que conhece a gente da Itália, falando, pô, mas e o quadrinho do Terence Hill do Bud Spencer? Vocês não vão trazer? Como é que vai ser? Como é que não vai? Então a gente foi muito bem recebido, foi bem bacana. Vocês estão lançando o que exatamente no Brasil? Eu sei que são 2 linhas. Então, a gente quer fazer um caminho de mão dupla. O nosso projeto no Brasil é publicar autores italianos que a gente tem uma resposta positiva na Itália aqui, porque a gente acha que o Brasil tem um espaço muito grande para o mercado europeu ainda, para o quadrinho europeu, porque muita do que o Brasil consome hoje ainda é o quadrinho americano, o formato americano. Mas tem uma receptividade muito boa, só que talvez não tenha essa mesma oferta de quadrinhos aqui. Então a gente quer trazer esses autores para cá e ao mesmo tempo a gente quer publicar autores brasileiros na Itália, porque não tem motivo para não fazê-lo também, justamente porque são autores muito bons, tem muita qualidade de material e tem muita variedade. Então, nesse momento, a gente começou a fazer com os brasileiros que a gente fez na Itália. A gente começou pegando autores que a gente achava interessante com a proposta de webcomic, que é uma coisa que a gente sempre apostou, e estamos explorando eles no impresso, porque a gente acha que a internet é uma democratização muito inteligente dos quadrinhos, assim, é uma coisa, é o futuro, não tem pra onde correr. E a gente gosta muito. Então, a gente publicou esses autores agora, vamos publicar outros no ano que vem, mas vamos começar também a procurar autores que tem uma pegada um pouco diferente, mais ou menos que a gente publica na Itália hoje, que é a outra linha do Timed, que a gente trouxe também, que é esse universo que eu tinha até comentado com você ontem, não sei se a gente vai falar dele ainda. Estou falando agora. Então, essa é uma outra coleção chamada Timed, que é um projeto multimídia da Shockdown, que a gente criou um universo num futuro próximo, e esse universo vai ser abordado tanto em quadrinhos quanto em jogo de realidade aumentada que já está em produção na Itália. Então, por exemplo, os 3 quadrinhos que a gente trouxe esse ano de italianos, sendo que o primeiro é uma colaboração de um roteirista italiano com Gabriel Piccolo, que é de São Paulo, eles
já trazem essa proposta de quadrinhos ambientados nesse universo, mas não necessariamente ligados entre eles. São 3 autores diferentes, são 3 traços diferentes, e essa coleção continua, está sendo publicada na Itália e também vai terminar de ser trazida para o Brasil. Os lançamentos desse ano são esses, mas para o ano que vem a gente já tem um cronograma bem estudado, vai ter muita coisa legal. Então, e me diz, como é chegar numa Comic Con sendo assim, um franco estreante? Olha, é meio assustador, pra ser sincera, mas acho que foi muito positivo. A gente já vinha com uma expectativa mesmo de fazer um investimento em marca, no sentido de trazer o quadrinho para que as pessoas tivessem a experiência de estar aqui com a gente, de ver que a gente chegou, a gente está aqui, os nossos autores estão aqui, também estão na Alley, e a gente tem esse contato com as duas coisas. Eles vêm pra cá, a gente vai pra lá, mas foi uma experiência muito positiva, a gente está muito satisfeito com o resultado. Então eu queria que você fizesse agora aquilo que você está vermelha de vergonha, não vai fazer, mas aquele buracão na câmera, olha pra lá e diz pro pessoal que é público Terra Zero, por que eles têm que ler os quadrinhos da Shockdom. Vocês têm que ler os quadrinhos da Shockdom porque eles são muito bons. É muito simples, assim, a gente tem uma variedade de autores incrível. Na Itália a gente publica o Cio, por exemplo, que é um grande nome do quadrinho infanto-juvenil, então ele tem um tamanho na Itália que é uma coisa desesperadora. Ele é muito, muito, muito reconhecido e muito querido. E ao mesmo tempo a gente publica autores como Zurincione, que tem uma pegada alternativa, psicológica, que são linhas completamente diferentes e tem espaço para todo mundo. Então a Shockdom investe muito na qualidade do produto e no que o autor proporciona. Tanto que o Timed que a gente trouxe são todos escapaduras, é um trabalho muito delicado também do ponto de vista editorial, assim, são coisas muito interligadas, não dá para trazer um material bom produzido de uma forma mais ou menos. Então a gente tenta sempre casar tudo isso, trazer um conteúdo de qualidade com uma plataforma bem estruturada. Então acho que dá para enriquecer muito o mercado nacional e o mercado italiano também na hora que a gente levar. Por isso eu acho que vale muito a pena ler, porque tem para todos os gostos, tem tudo. E foi difícil isso? Muito, acho que ontem eu falei muito melhor, tô morrendo de vergonha. Não fique, foi ótimo. Obrigada, Obrigadão. Desculpa gaguejar. Ah, que isso.